Podcast Labor Solo, de volta aqui com o tema de agricultura regenerativa. No último episódio a gente terminou falando sobre o conceito de Soil Food Web. Gostaria que você retomasse, comentasse um pouco, fosse mais a fundo aí sobre esse tema. Bom, então vamos lá. A gente dizia que a Soil Food Web é traduzida para o português como cadeia alimentar do solo. E como cadeia alimentar do solo, no solo funciona da mesma forma que funciona em cima do solo. Então você tem a cadeia alimentar dos animais, né? Em que a gente deu o exemplo lá que você tem lá a relação entre cobra e rato. Então se falta cobra na natureza, sobra rato, dá uma superpopulação de rato, é um desequilíbrio ecológico, né? Isso acontece no solo também, e da mesma forma que é importante isso para manter as coisas sob equilíbrio, e principalmente pela visão nutricional, ter a ciclagem dos nutrientes na natureza, dentro do solo é a mesma coisa. Então, quem são esses agentes dentro do solo que formam os grupos funcionais, vamos falar assim, principais, dentro do mundo microbiano, que forma essa cadeia alimentar do solo? Começa ali pelos fungos e bactérias. Os fungos e bactérias é o primeiro estágio, primeiro nível trófico da cadeia alimentar do solo. Do que eles se alimentam? Eles se alimentam de carbono. Então eles se alimentam, então vamos lá, o que tem de carbono dentro da planta? Esquece aporte externo e esquece pecuária. Então nós estamos falando basicamente de planta, certo? A planta captura esse CO2 do ar pela fotossíntese e aí ela faz duas coisas. Em algum momento ela morre, ou a raiz, e a parte aérea, né? Tanto um quanto o outro, morreu. Esse resíduo de carbono fica lá e aquele é alimento para a microbiota. É a energia, né? A comida deles. Outra via que a gente sempre esquece é a via do exudado radicular. Então, o exudado radicular também captura, existe a captura então do carbono pela fotossíntese e a planta tem esse mecanismo de exudação radicular, principalmente para sinalização, para a construção de um microbioma em volta da rizosfera que é útil para a planta. Então, tem essas duas vias. Então, fungos e bactérias estão ali para fazer esse papel, né? Degradar resíduos, comer os resíduos e multiplicar sua população e consumir ali os exudados radiculares e atuar em conjunto com a planta nos desafios que a planta tem. Então, fungos e bactérias. Aí a gente tem o próximo nível trófico. O próximo nível trófico seria o quê? Quem come fungo e bactéria. Quem que come bactéria? Protozoário e nematóides bacteriófagos. Então eu tenho, dentro dos nematóides benéficos, né, tem alguns grupos de nematóides. Tem o grupo de nematóide que o aparelho bucal dele só serve para comer bactéria, ele não consegue comer outra coisa. Então ele é um nematóide bacteriófago. E tem o protozoário, que até 2018 eu achava que só servia para dar barriga d'água. Protozoário, aquele que você aprende na escola lá, mas não, importantíssimo. Eles comem bactérias, é o alimento deles. Bom, aí você tem os nematóides micófagos, que são os que se alimentam de fungos. Aí você tem nematóides predadores, que são nematóides que se alimentam de nematóides. São maiores, têm uns dentes assim que conseguem comer outro nematóide. Claro, lá na ponta, junto com a bactéria e fungo, você tem um cara lá que é o nematóide fitoparasita, que é a tal da praga que todo mundo tem ojeriza desse negócio, e que aí ele tem uma interação direta ali com a raiz da planta, consumindo, né, a raiz. Ele estaria meio que no primeiro estágio junto com a bactéria e com o fungo, né? Então, o que acontece? Você tem, obviamente, fungos que parasitam também o nematóide e tem os nematóides predadores que comem ele. Então, todos os organismos no planeta têm que ter uma forma de serem controlados pela própria natureza. Então, para a população não explodir. Por que a população humana explode? A nossa explode, porque a gente não tem alguém acima da cadeia alimentar. Se tivesse ainda os dinossauros, por exemplo, talvez a gente não fosse o topo da cadeia alimentar, mas hoje a gente é. Só que quem que a gente não consegue vencer muitas vezes? Bactérias, vírus. E são agentes que acabam tirando o ser humano de circulação, cancelando o CPF ali para
senão explode a população. Então, todos os seres vivos têm que ter esse equilíbrio. Quando não tem o nível trófico seguinte, ele estoura. E a importância de ter esse nível trófico seguinte está justamente na ciclagem. Porque o que acontece? À medida, vamos pegar um exemplo, né? Você pega a bactéria. A relação CN de uma bactéria, ela é 5:1, mais ou menos. Então eu tenho 5 carbonos para cada nitrogênio, certo? Dentro do corpo da bactéria, da composição química de uma bactéria. Então quando ela vai buscar alimento, para cada carbono que ela encontra no alimento, ela precisa de 1 nitrogênio. E é assim que ela fabrica corpo de bactéria, né? Muito bem. Aí, então tá bom. Aí o protozoário, ele come bactéria. Só que a relação CN dele é de 30:1. Então o que acontece? Ele precisa comer 1 nitrogênio para cada 30 carbonos. Então, se ele vai atrás de 30 carbonos para comer bactéria, a bactéria tem uma relação de 5:1. Então é como se ele tivesse que comer 6 bactérias. Certo? Ele tem que comer 6 bactérias para que 6 vezes 5 carbonos dê 30, que é o que ele precisa. Só que quando ele come 6 bactérias, quantos nitrogênios ele come? 6 também. Ele come 6. Só que ele, para cada 30 carbonos, ele precisa de 1 nitrogênio. Então, esses outros 5 que estão em excesso, o que ele faz? Ele excreta. Ele sei lá, ele faz xixi. Ele talvez seja a urina do protozoário. Vira ureia e sai. Então, ele excreta. E aí, isso cai no meio, cai na solução ali. Se isso estiver acontecendo na solução do solo, você tem pensa bem, ó. Da onde veio essa bactéria? Essa bactéria, ela veio. O que ela comeu, vamos falar assim, né? Para existir. Ela comeu um resíduo, certo? Que ela degradou o resíduo. Imagina uma palha de alguma coisa. Ou uma cultura de cobertura que você rola. Tem carbono, tem nitrogênio, tem fósforo, tem tudo lá dentro. Então ela foi lá e comeu. Ela não come só o carbono, ela come todos os elementos também. Comeu. Então aquele nitrogênio que estava lá no resíduo ou que estava no exudado radicular, certo? Ele era orgânico, porque ele fazia parte das proteínas que eram parte do corpo ali da planta e dos exudados, eram moléculas orgânicas, e passou para o corpo da bactéria, continuou sendo orgânico, né? A partir do momento que o protozoário come, ele excreta esse nitrogênio na forma mineral. Esse excesso de nitrogênio. Então, ciclou. Surgiu nitrogênio, mineralizou nitrogênio. Ou seja, a própria cadeia alimentar ali do solo, do protozoário comendo a bactéria, libera N. Libera N, libera tudo. Tá. O N é só um indicador. Que a gente fala de relação CN, mas existe a relação CP, CK, C-cálcio. A CN é só um indicador para a gente não ter que falar C tudo. Então, ela é só um indicador. O que isso indica para a gente? Que a bactéria é o ser mais denso, nutricionalmente falando, do planeta. É o ser que mais tem nutriente por unidade de carbono. É uma bomba, bactéria. Então, à medida que você tem uma população muito grande de bactéria no solo e não tem o protozoário, por exemplo, você tem quase que um fertilizante estocado ali. Legal, analogia. E aí, não é? E aí, se você tiver o protozoário, aquilo come. Agora, tem uma outra via que descobriram recentemente, que chama risofagia, ou ciclo risofágico. O que é isso? Isso é uma das coisas mais malucas que eu já vi. Olha só, o cara chama James White, esse cara. Ele está dando palestra em tudo quanto é lugar aí, explicando esse negócio que ele postulou e descobriu durante anos e anos de pesquisa. A raiz, a ponta da raiz, as pontas todas as pontas de raiz, o ápice, né, da raiz, ele consegue absorver bactéria. Ele absorve bactéria e ali na região dos pelos radiculares, a planta extrai a parede dessas bactérias, que é onde está a maior parte dos nutrientes da bactéria, e gospe ela para fora de novo e fala, busca mais.
Então se chama ciclo, inclusive está chamando de ciclo rizofágico, porque ela vai, busca, come de novo, busca, come de novo, busca. Então, as plantas, é lógico, existe uma adaptação, tem plantas que sabem fazer mais isso ou menos isso, mas o próprio James White estima que tem plantas que 80% da nutrição delas vem dessa via. Comer a bactéria direto. De comer a bactéria direto. Então, isso seja, não se sabia até pouco tempo atrás. Aquele conceito que a gente aprendeu, então, na aula de nutrição, que a planta só absorve nitrato. É isso? Ou amônio, né? Ou amônio, isso. Tá furado. Tá furado. Tá furado. E tem mais, os caras descobriram ainda que as micorrizas são fungos, certo? Mas são fungos altamente especializados em fazer uma associação simbiótica com a planta. Principalmente os fungos micorrízicos arbusculares, que são endomicorrizas, porque existem as ectomicorrizas também, só que essas aí só existem em coníferas, das culturas cultivadas, talvez em pinos. Tirando essa, é tudo endomicorriza. Por que endo? Porque ela entra dentro do tecido da planta, da raiz, e vira quase como se fosse uma extensão do próprio sistema radicular. Então, inclusive, ela só existe dessa forma. Os fungos micorrízicos arbusculares, eles não são saprófitas, que é o outro termo para outros tipos de fungos que simplesmente vão lá e degradam a matéria orgânica, qualquer resíduo que está lá, quando embolora o pão, né, em casa, aquele mofo que está lá, é um fungo decompositor. Então, ele existe sem uma planta. O fungo micorrízico, não. Ele é obrigatoriamente associável à planta. E aí, existe então essa associação, quer dizer, vamos lá, né? A gente tem isso como garantido, né? Mas assim como a nodulação da soja, a gente tem a capacidade, se a gente quiser, de inibir essa associação através das práticas convencionais. Se eu aplicar um monte de fungicida, por exemplo, em excesso, fungicida mata fungo. Até onde se sabe, micorriza é fungo. Então ela morre também. Baixa a população. Excesso de fósforo, a planta não emite o sinal para que haja essa associação. Então, vamos lá. Tá bom, vamos supor que a gente não está fazendo nada disso e a associação ocorre. Ocorreu a associação. Aí, o que acontece? As hifas desses fungos, dessas espécies que são micorrízicas. Aliás, deixa eu fazer um paralelo para quem está assistindo. Fungo micorrízico arbuscular é invisível. Até onde eu sei, pelo menos. Comentem aí se alguém sabe se tem algum fungo micorrízico que é visível. Então, geralmente, eu já vi vários vídeos do pessoal tirando assim a planta, né? Você já viu isso? Que mostra lá os temas. Aí tem uma hifa branca assim, olha a micorriza, né? Ou se for mais para o sul, um pouco a micoriza, né? Aquilo não é micorriza, aquilo é fungos saprófitas decompositores. As micorrizas são microscópicas, invisíveis. Então você pensa bem, imagina o tamanho da hifa da micorriza, como ela é pequena. Então ela consegue penetrar em lugares que a raiz não consegue penetrar. Por exemplo, nos criptoporos, que esse é um assunto para um outro dia, que são poros que armazenam uma água que a planta não consegue acessar, dificilmente. Mas a micorriza consegue. Então, você tem N benefícios. Às vezes a micorriza fica meio atrelada a fósforo, mas fósforo, é um nada, perto do benefício que ela pode dar em termos de volume de exploração radicular, entrar em buracos onde a raiz, os pelos radiculares não conseguem entrar, absorver água da onde a planta não consegue, absorver nutrientes muitas vezes. Sabe aquela relação de excesso de sabe aqueles antagonismos? Não me deixa perder o gancho aqui, eu quero voltar nesse negócio da micorriza e do N orgânico, me ajuda a lembrar disso. Mas sabe aquela relação que você tem um excesso de potássio, isso inibe a absorção do magnésio, por exemplo. Ou você tem um excesso de magnésio, inibe o potássio. Esses antagonismos nutricionais, existe aquele antagonismo do fósforo com zinco, que é comum. Excesso de fósforo no solo inibe a absorção de zinco. Pois não teve um trabalho recentemente que mostrou que, na verdade, não existe competição, coisa nenhuma. É que, na verdade, quando você tem um excesso de fósforo, você cai a micorriza, a infecção por micorriza ali, e a micorrização é que vai atrás do zinco.
Então, a queda da micorrização, na verdade, é que está afetando a queda da absorção do zinco. Não é competição de transportadora ali. Tem um trabalho que mostrou isso. Então, voltando ao tema, quer dizer, você vê a importância da micorriza. E o que os caras descobriram? Que as tais das micorrizas são de tal forma uma extensão do sistema radicular que, da mesma forma que as raízes ali nos pelos radiculares exudam a exudação radicular, ela tem a composição química dos exudados radiculares, até hoje ninguém conseguiu decifrar todas as moléculas que tem num exudado radicular. Até porque ele muda em questão de segundos, conforme os desafios que a planta enfrenta. Eu estou com seca, ela inibe algumas bactérias e cultiva outras. Agora eu preciso de fósforo. Então ela bloqueia, muda o flavonoides e não sei o que, a composição para indicar para aquela comunidade que ela precisa de outra coisa. Então outras espécies florescem ali, outras entram em dormência e ela vai modulando o microbioma para o que ela precisa. Então, assim, veja, é um exudado radicular, que é um suquinho de carbono com um monte de composto lá, que tem efeito tanto de nutrição para esses micro-organismos como de sinalização bioquímica. Exudou lá na ponta da raiz. Cultiva aquele negócio, daí a importância de ter as espécies lá. Então, quanto mais diversidade eu tenho ali, na hora que ela chamar um grupo de espécies para fazer alguma coisa, ele está lá. Né? Maior a probabilidade de ter ela lá. De ela conseguir fazer isso, né? Bom, legal. Só que aí, o que os caras descobriram? Que a micorriza pega o exudado radicular, leva lá longe, aonde a planta nem teria acesso, e faz a mesma coisa. Ela exuda para fora e cultiva um microbioma. Então, é como se fosse uma raiz mesmo. É um fungo que ficou simbiótico a tal ponto que ele não sabe se ele é fungo ou se ele é raiz. Entendeu? Então, tem essa... E aí, os caras descobriram que a micorriza consegue absorver N orgânico, pequenos aminoácidos, e transportar direto para a raiz. Então, realmente, essa questão de que planta só come nitrato e amônio como fonte de nitrogênio, isso aí está caindo por terra. A micorriza é a solução para todos os problemas. E pior que né? E aí você entra no ponto da importância dos fungos, né, para o sistema. Quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente está principalmente falando de ciclagem de nutriente. Esse é o principal foco, vamos falar assim, da cadeia alimentar. Ciclar nutriente. Mas se a gente colocar a nossa lupa ali só nas bactérias e nos fungos, meu Deus do céu, tem uma infinidade de coisas. Você pega, por exemplo, estruturação de solo. As bactérias são fundamentais para a formação de microagregados. Elas produzem uma cola, uma mucilagem em forma de volta da célula dela, que chama de um polímero, né? Exopolissacarídeo, mas elas formam, como é que chama isso? Biofilme. Então, elas, em volta das partículas do solo, elas vão grudando ali e formam o tal do biofilme, que são camadas e camadas de bactéria ali que chega a ser visível. E aí, então, essa cola faz com que consiga haver uma adesão entre pequenas partículas, elas vão colando uma na outra e formam o tal dos microagregados. Então, a bactéria é super importante na formação de microagregado. Depois, eu preciso de um macroagregado. Então, como é que é uma junção de microagregados, vamos falar assim. Então, aí vem a hifa do fungo e enovela esse negócio, dá um nozinho e cria um macroagregado estável à água, vamos falar assim, né? Você tem um agregado biogênico, que esse é o nome, não só químico, de ligação química ali. Esses agregados químicos não são estáveis em água. Então, eles são facilmente dispersíveis, né? Ou dispersáveis, sei lá como é que fala. Então você tem ali a importância do fungo e da bactéria, né? Dentro dos fungos você tem essa importância da micorriza, essencial. E aí entra uma outra coisa importante também para o tema de carbono. Que isso está na moda ou não tá? Tá na moda. Carbono tá bom. Ao mesmo tempo que tá bombando, não tá acontecendo nada, né?
Tá todo mundo falando, eu não vi uma transação até agora. Os métodos estão tudo meio uma bagunça. Então, é preciso... Mas vai virar. Vai virar, uma hora vai virar. Como vai virar, eu não sei. Esse é um bom tema também para um outro episódio, para a gente comentar um pouquinho sobre essa relação aí do carbono. Mas dando uma pequena pincelada, já que estamos no assunto de bactéria e fungo, né? Tem uma diferença essencial na eficiência de uso do carbono entre bactéria e fungo. Quando um resíduo vegetal, por exemplo, é decomposto por bactéria, não vou nem falar em resíduo vegetal, qualquer molécula que tenha carbono, seja ela líquida, por exemplo, tanto que fala que o exudado radicular, o pessoal está chamando de a rota do carbono líquido. Pronto, já vou inventar um fertilizante, né? Carbono líquido. Então, a rota do carbono líquido, porque é o carbono que é exudado na forma líquida, né? Aliás, descobriram na Austrália, fizeram um experimento de longa duração lá, e descobriram que depois de um tempo, de todo o carbono que conseguiu ser estocado no solo, 2/3 foi oriundo de exudação radicular. E não dos restos vegetais. A gente fica palha, só que a palha contribui com 1/3 do negócio. Ou seja, precisa de planta. Planta. E estimulando a exudação radicular. Uhum. E aí, quando você tem nutriente à vontade, assim, solúvel, a planta não tem por que se associar a micro-organismo. Então, ela reduz. Você acha que ela vai perder o carbono, jogar fora, assim, para nada? Ela põe para fora quando ela precisa, né? Então, considerando aí tanto os restos vegetais quanto esse carbono líquido, isso vai ser tudo comido por ou bactéria ou fungo, dependendo da... As bactérias têm mais facilidade para consumir um determinado grupo de moléculas mais simples, de menor relação CN, até porque elas são de menor relação CN, né, a própria bactéria. E os fungos são mais especializados, ou digamos assim, eles vencem a guerra para consumir materiais mais difíceis de decompor. Mais alta relação CN, mais celulose, mais lignina, principalmente. Então, o que acontece? A bactéria, ela é um ser unicelular. Então, ela simplesmente vai dividindo e se multiplica, né? O fungo não. O fungo tem uma hifa, tem um filamento que ele vai só aumentando aquele filamento. Então, ele tem um corpo, ele é mais robusto. A bactéria, quando vai decompor alguma coisa, ela fica com 1/3 do carbono e respira, perde na forma de CO2, 2/3 do carbono. O fungo é o contrário. O fungo libera 1/3 e fica com 2/3. Então, tem um trabalho interessante mostrando a relação fungo-bactéria, como que isso afeta a estocagem e a dinâmica de carbono no solo, mostrando que quanto maior a relação fungo-bactéria de um solo, maior a tendência dele estocar carbono. O fungo ele é bem efetivo então, em estocar carbono. Mais eficiente, né? Esse é o ponto, isso. Ou seja, para quem está querendo capturar carbono para vender crédito de carbono, presta atenção no fungo. Bacana, Conrado. E pensando em toda essa cadeia, assim, de maneira geral, pensando no Brasil, qual que você enxerga assim que existe um ponto de melhoria? Qual que seria uma etapa, uma faixa ali? É bactéria, é fungo, protozoário, nematóide, para o pessoal ficar mais de olho? Qual que você enxerga que está sendo uma problemática hoje? Tá, vamos lá. Bom, hoje, só para esclarecer para o pessoal, a gente tem essa análise, então, que chama Soil Food Web, né? Em que é uma análise por microscopia, e a gente consegue, então, quantificar a população desses grupos funcionais. Não chega a nível de espécie, nem de gênero, nem nada, aí é um outro tipo de análise, mas chega a nível de população, né? Seja no caso de bactéria e fungo, a gente expressa em termos de biomassa. E bactéria, nematóide e microartrópode, que é um outro ser também que está mais ou menos no grupo do nematóide predador, porque ele come todo mundo, se tiver lá, a gente expressa na forma de população também. E o interessante é que existem níveis de interpretação já meio, não vou dizer calibrados, mas existem pontos de partida, né? Não é aquela coisa totalmente no escuro, que você olha, o que eu faço com isso? Não, existem referências que foram levantadas em diversos ecossistemas e tipos de cultivos ao redor do mundo, né?
Então existem essas referências. E aí então a gente implementou essa análise e desde então, já faz aqui uns 2 anos já? 2 anos, né? Primeiro passou um tempão em teste, tal. E agora a gente já viu bastante resultado, sabe? Então, por isso até que dá para responder um pouco essa pergunta, por já ter visto alguma coisa. E o que a gente começou a notar? A gente começou a ver que, em termos ali de bactéria e fungo, o desequilíbrio em favor não, contra, né? O fungo é geral. Uma coisa que deveria ser assim. Existe muita discussão a esse respeito, mas existe uma corrente que diz que a relação fungo-bactéria deve ser aquela que é adequada para aquele estágio sucessional daquela cultura. Então, o que a gente tem? Na natureza, a gente tem a sucessão ecológica. Então, um solo começa como uma rocha, né? Daqui a pouco ele tem um musgo crescendo em cima, associado a algumas bactérias, aquelas litotróficas que a gente falou num outro episódio. Então, começa ali, vai crescendo o solo, daqui a pouco vem umas plantinhas maiores, daqui a pouco vem um picão preto, daqui a pouco vem uma gramínea perene, daqui a pouco surgem umas herbáceas um pouco mais altas, surgem arbustos, surgem árvores de extrato baixo, extrato médio, até virar uma floresta, certo? Essa é a sucessão ecológica. E o que o pessoal começou a notar é que para cada estágio sucessional, eles começaram a verificar que tinha uma relação fungo-bactéria característica e que a sucessão começava muito bacteriana e aí zero de fungo. E aí ela ia, ao longo do caminho, tanto o fungo tanto a biomassa de fungo e bactéria ia aumentando, as duas iam aumentando, mas o fungo chegava uma hora que cruzava e tomava conta do sistema, ficava mais dominado por fungo o ambiente. Esse cruzamento acontece mais ou menos no estágio sucessional típico das culturas anuais que a gente tem na agricultura. Então você pega aí soja, milho, trigo, que são, vamos falar assim, herbáceas anuais, né? Eu deveria ter, não é que eu deveria ter, mas se eu tiver uma relação fungo-bactéria ali próximo de 0,7 ou 1:1 de fungo para a bactéria, é como isso mexe em toda a dinâmica de nutrientes do solo, de estrutura e tudo mais, é como se isso ajudasse a planta. Fica mais fácil para a planta vencer os desafios que tem lá, porque isso já era assim, ela faz parte desse mundo, né? Diferente, por exemplo, de culturas mais, sei lá, pegam a fruticultura, por exemplo, que são árvores perenes. Ou você pega um eucalipto, por exemplo. Então, essas culturas já são mais de ambiente mais fúngico. Então, deveriam ter uma relação fungo-bactéria maior. E o que a gente vê assim de forma generalizada é assim, uma predominância absoluta de bactéria e uma carência generalizada de fungo. Quando muito, tem metade do que deveria ter a biomassa de fungo, sabe? Se você puder falar, Conrado, sobre algumas análises assim, sobre as relações que tem acontecido nas análises na Labor Solo, quando a gente está falando que deveria ser 1:1, o que a gente está vendo aí de maneira geral? Então, veja, nós estamos vendo, vamos dar alguns números, que a gente tem como referência, como nível mínimo de bactéria, uns 135 microgramas por centímetro cúbico. Para fungo, obviamente, então, também, né? Se eu tivesse 135 e 135 de bactéria e fungo, eu tenho 1:1. Claro, se eu tiver 300 com 300, melhor ainda. Se eu tiver 500, relação, troço burro, né? Então, eu tenho que ter a relação, mas em níveis elevados. Então, 135 ali seria o mínimo, vai? O que a gente tem visto? A gente tem visto, assim, bactéria, 2.000, 3.000, 15.000, já vi 20.000 microgramas. E fungo, quando não é zero, que é a maioria, fungo a gente vê ali 9, 13, 32. O maior que eu já vi até hoje foi 128. Eu até gravei no 128 específico, né? Então, você vê que assim... Resumindo, é uma deficiência generalizada de fungo na agricultura. Eu vi até um cara falando, não sei se o cara foi também muito
muito catastrófico ou não, que ele fala que o principal problema da agricultura mundial hoje é falta de fungo. Não sei até que, até que ponto ou não, porque também trazendo para a agricultura convencional, né? Pô, agora na soja estão fazendo quantas? 5, 6 de fungicida? Então as pessoas aplicam fungicida para matar a doença da planta, mas esse fungicida acaba matando o fungo do solo, né? Benéficos, né? Os benéficos, exatamente. Então, imagina uma área aí que está há 20, 30 anos com aplicação de fungicida na safra, na safrinha, esse solo, vamos falar assim, tá quase estéril de fungo, né? Caminhando para isso. Exatamente. E aí você... a gente não existe bactericida, né? Então, mas aí nesse caso quer dizer, então vamos diminuir a quantidade de bactéria para poder equalizar a relação fungo-bactéria? Não, é errado. Se eu puder ter 20 mil de bactéria e 20 mil de fungo, acho que vai ser a fazenda mais produtiva do universo sem doença nenhuma. Detalhe, um número que a gente vem vendo baixo também é o de protozoário. Né? Protozoário. E aí é até uma ironia você pensar assim, quer dizer, tem 2 mil, 5 mil, 6 mil de bactéria, cadê a presa cadê o predador dessa presa, né? Se é verdade, sabe aquele ciclo? Você tem a presa e você tem o predador aqui. Aí ela vai aumentando, a presa vai diminuindo. Aí ela passa, agora não tem comida. Aí começa a morrer até que esse negócio se equilibra, né? Por que não está acontecendo isso no solo? É uma boa pergunta, eu não sei. Porque eu já dei uma olhada em protozoário. Protozoário me parece que existe até, vocês sabiam que existe uma espécie de protozoário? É uma espécie que ela é um baita bioindicador de poluição de águas, assim, não sei se é de rio, alguma coisa. Quando aquela espécie, ela some assim, mas anos-luz antes de você ver qualquer outra consequência naquela água. Então ela é um indicador super precoce de alguma poluição, alguma coisa. Eu não sei se isso se transmite para os outros protozoários, que eles seriam mais sensíveis, vamos falar assim. E aí, com esse modelo de agricultura, a gente acaba fomentando bactéria, porque bactéria está em todo lugar, né? Bactéria é uma praga ali, entre aspas, né? E aí eu queria essa analogia, né? Que a bactéria ela é mais raiz, né? O fungo é mais Nutella. Tem Marte, acho que já acharam bactéria. Tanto que os fungos morrem mais fácil, ainda mais com aplicação de fungicida. E isso a gente vê também em produtos biológicos, né? Quando a gente fala de produtos biológicos hoje, se não for todos, né? A grande maioria é bactéria, porque a bactéria é mais fácil de controlar, é mais fácil de reproduzir. O fungo é um pouco mais complexo. Então, fica um alerta aí para cuidarmos mais dos fungos do solo, né? O problema não é ter tanta bactéria, né? Até porque essas bactérias que estão sendo aplicadas aí nos biológicos, seja de prateleira, seja on-farm, elas são aquelas ditas bactérias promotoras do crescimento de plantas, né? Então elas têm vários efeitos ali, a maioria bacilos, né? Tem alguma pseudomonas, tem alguma coisa assim, mas são todas bem conhecidas por ser essas PGPR, que em inglês acho que é Rizobactéria Promotora do Crescimento de Plantas, um grupinho ali. E então, considerando que elas têm efeitos assim até de metabólitos para sinalização de várias coisas para a planta, e agora conhecendo a via da rizofagia, então quer dizer, o problema nem é ter tanta bactéria assim, né? Só que se a gente tiver, por exemplo, mais protozoário, você tem mais ciclagem. E se você obviamente tiver mais fungo, você tem mais estruturação de solo, mais equilíbrio ali dentro das funções do solo. Eu vi um caso uma vez, protozoário ele até tem uma forma de multiplicar protozoário para você aplicar, mas é uma coisa que ainda não tomou muito corpo assim no Brasil e tal, não sei fora. Mas assim, eu vi uma vez um experimento com milho, e o milho estava amarelão assim, parece deficiente de nitrogênio assim, clássica, amarelo. Fizeram a análise do solo, explodindo de bactéria e pouco protozoário. E aí era um sistema sem mineral, né? Era meio orgânico ou será regenerativo. E aí fizeram essa multiplicação de protozoário e aplicaram o protozoário. Deu uma semana o milho estava verde.
Quer dizer, todo o nitrogênio estava dentro daquela bomba chamada bactéria, que o protozoário foi lá e ciclou e, quer dizer, ou seja, aplicou N, né? É como se tivesse aplicado o N. O N estava lá já. Ah, e detalhe, hein? Dentro esse mundo das bactérias, existe um grupo ainda até bem pouco conhecido, o que começou a ser desvendado há pouco tempo, que são as bactérias de fixação de nitrogênio de vida livre. Essas bactérias são bactérias que fixam o nitrogênio do ar. Quantos experimentos a gente não fez com gramínea, com cana, com milho, com braquiária, que a gente, tendo a análise foliar para monitorar, nós fizemos o manejo ali de calagem, gessagem, fosfatagem que o solo precisava, fomos conduzindo a cultura e fazer análise foliar durante o ciclo da cultura, e no momento ela pedia N. No final das contas, eu lembro de um da braquiária, que eu sempre costumo comentar, que eu até fiz uns cálculos mais apurados lá. Pô, a braquiária tinha, num solo com 1% de matéria orgânica, acho que era em Presidente Prudente, se eu não me engano, tinha mais de 400 kg de N dentro da braquiária, sem botar uma gota de N no solo. Isso é impossível sair da matéria orgânica, esse N. Então, da onde veio isso? São bactérias. E aí eu até ampliaria isso, porque elas não são só bactérias que vivem no solo, que fixam N, tem bactérias endofíticas que vivem dentro da planta. Na cana já se sabe que tem aquela Gluconacetobacter diazotróficos, até deram o nome nela. Assim, tudo que tem diazotrófico no nome é fixador de nitrogênio. E ela vive no colmo da cana. E aí fixa N do ar. Coisas que a gente vê, assim, por exemplo, a Primavera falava isso, sei lá, milênios atrás, né? Falava de quando você tem uma palha de alta relação CN. Pensa bem, uma palha de alta relação CN. O limitante para a decomposição daquela palha é o N, certo? Você tem muito carbono para pouco N. Tá, aí você acha que a natureza não ia dar um jeito nisso? Ela ia esperar o homem lá e aplicar 300 kg de nitrato de amônio para poder decompor aquela palha e acertar a relação CN? Não. Então o que acontece? Quando tem palha de qualquer material de alta relação CN num ambiente ali com a interface de solo, com boa disponibilidade de cálcio e fósforo, que são dois elementos chaves para esse processo, explode a população de bactérias fixadoras de nitrogênio, principalmente do gênero Azotobacter, se eu não me engano. Então tem umas medidas assim, sabe, fizeram até com cana. Eu vi um trabalho esses dias com diferentes quantidades de palha de cana, e aí avaliaram a quantidade de nitrogenase, que é a enzima fixadora de nitrogênio que está dentro das bactérias que fixam nitrogênio. E aí, quanto maior a quantidade de palha, maior era a quantidade de nitrogenase que surgia assim, ó, pum, no solo. Não tem espaço vazio, né? Não tem. É isso, pessoal. Uma aula, né, sobre Soil Food Web aqui para vocês. Com isso a gente encerra mais esse episódio aqui do podcast Labor Solo.